E hoje, você que foi lá para o Suel, que foi abençoado com a palavra, espero em nome de Jesus que você continue sendo abençoado com essa palavra de Salmos, capítulo 92. Eu peço que você abra a palavra do Senhor em Salmos 92, inclusive é o que está descrito ali naquela pintura. Amém? Tudo propício, né, Bruna? Glória a Deus. Você que esteve no Suel, que você receba um pouco mais. A palavra, claro, foi direcionada para o Suel. Eu tenho aqui a palavra direcionada para a igreja. E eu peço, por favor, você que já achou, você se coloque em pé para a gente poder ler a palavra do Senhor. Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12 até o 15. A palavra do Senhor nos fala: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Até aqui. Feche seus olhos, segure a sua Bíblia. Senhor, a tua palavra está aberta mais uma vez, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de pregar e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E dos teus filhos estão aqui essa manhã, a oportunidade, Senhor, e a liberdade de poder ouvir. Glorificado seja o teu santo nome, que não seja aqui, Senhor, a minha voz, mas sim a tua voz. E que os teus filhos possam receber a parte deles, aquilo que vem do alto, diretamente do teu trono. É o que nós desejamos essa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Bom, como eu já mesmo aqui já anunciei, eu levei essa palavra aqui para o Suel. E o Suel, ele tinha um tema esse ano, que era frutificar. E claro, tem tudo a ver aqui com o que está dizendo aqui em Salmos 92. E quando a gente fala em frutificar, claro que primeira coisa que nós lembramos de uma árvore, né? Geralmente, quando você fala em dar frutos, você vai lembrar de uma árvore, geralmente, que dá frutos. E a gente nunca lembra de uma árvore velha, seca, que não dá frutos, não é verdade? Quando você pensa em algo que dê frutos, você vai logo na sua mente algo que é bonito, algo que está saudável. Na entrada aqui da porta da igreja, ali na entrada, você vê ali, tem duas palmeiras ali. E do lado esquerdo ali, você vê uma árvore que já está ali, do lado ali da linha férrea, da Rumo. Você vê uma árvore todinha seca. Quer dizer, uma que já está toda seca, está envelhecida, seca mesmo, você vê, ela não tem mais folhas. E você vê a que está do lado direito dela ali, você vê ali a palmeira toda bonita, toda esverdeada. E assim é a nossa vida. O Senhor, Ele quer que nós cresçamos. O Senhor quer realmente que seja como a palavra está dizendo aqui, como essa palmeira aqui e como esse cedro no Líbano. E é assim que nós também desejamos em todas as fases da nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente pretende fazer, nós sempre pensamos em que aquilo vai dar fruto, não é verdade? Bom, os empresários estão aqui, têm as suas empresas, e claro, ele quer o fruto da empresa. E se você trabalha aqui, se você é colaborador de alguma empresa, você também quer o fruto do seu trabalho, que é o teu salário. Eu só estou dando um exemplo só do nosso trabalho. Assim também, como eu trabalho lá no bombeiro, eu também quero que o meu trabalho dê o fruto agora no 5º dia útil. E como o pessoal fala, que sempre dá, né? O Estado não seca nunca, né? E é dessa maneira. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pretendemos é que realmente dê frutos. E uma coisa muito bonita, comparando-se também às árvores, é que existe tempo para todas essas coisas. Nós não vamos ver nenhum broto de nenhuma árvore dando seus frutos. Nós não conseguimos ver isso. Porque a palavra mesmo do Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E assim também há tempo para frutificar. Mas eu gostaria que você entendesse, e eu gostaria de dizer para você essa manhã,
que nós somos chamados para frutificar. Fala para o seu irmão do seu lado, você foi chamado para frutificar. Fala para ele, você foi chamado para frutificar em tudo. Amém. E como podemos frutificar? Bom, a própria palavra aqui, ela já vai descrever algumas coisas, já vai dar um norte para nós. E aqui o salmista fala que o justo florescerá como a palmeira. Então, como podemos frutificar? Primeiro, sendo uma palmeira. Puxa, mas como que eu vou ser uma palmeira? Corintiano, não tem nada a ver com palmeiras aqui, hein? Tá bom? O apóstolo faria essa brincadeira. Não tem nada a ver com o time, é com a palmeira. Mas aqui o salmista, por que eu estou falando salmista? Porque os salmos não foram apenas escritos por Davi. E quando você pega os Salmos 92, quando você vai estudar, existe aqui várias ali discussões de quem realmente escreveu este salmo. Por isso eu estou falando aqui o salmista. E ele está falando aqui dessa palmeira. Mas essa palmeira aqui, diferente um pouco da visão que eu levei aos jovens no Suel, o salmista aqui está falando da tamareira. Porque a tamareira, aquela que produz a tâmara, ela é um tipo de palmeira. E se você for pesquisar, você vai ver que tem centenas de espécies de palmeiras. Mas aqui o salmista ele está fazendo essa comparação. O justo florescerá como a tamareira. Mas ele aqui descreve como a palmeira, porque ela é um tipo de palmeira. A tamareira é um tipo de palmeira. E é claro que ele falaria isso, porque na região, né, principalmente ali, onde está hoje Israel, o Mediterrâneo, esse tipo de palmeira era muito comum, muito comum. Até porque ela trazia riqueza para os povos que a detinham. Por isso que aqui o salmista ele está fazendo essa comparação. Quando você olha ali na sua Bíblia, com certeza está descrito aqui, ó, cântico para o dia de sábado, ou cântico de gratidão, hino de gratidão. E realmente, esse salmo aqui é um hino de gratidão. E aqui o salmista está falando com o Senhor, sendo grato por várias coisas. Mas agora ele aponta para a vida do justo. É claro que aqui ele está apontando para o povo de Israel, para o hebreu. Mas eu peguei isso aqui agora apontando para nós, porque a palavra, ela nunca deixou de ser válida, amém? Nem o Velho Testamento e nem o Novo Testamento. Nós podemos pegar qualquer tipo de aplicação para a nossa vida hoje. Então, se está aqui é porque o Senhor quer nos ensinar algo. E quando o salmista aponta e fala, o justo florescerá como a palmeira, o justo florescerá com a tamareira, é porque o Senhor agora está fazendo a comparação da nossa vida com esse tipo de árvore. Mas o que tem a ver isso aqui conosco? Por que nós temos que florescer como a palmeira? Então, como eu disse aos jovens, e eu percebi que os jovens ficaram com os olhos todos, ninguém dormiu, irmão, porque todo mundo queria ver o que vinha o próximo capítulo, a próxima cena. Mas por que ele está falando aqui que nós temos que florescer como a palmeira? Bom, primeiramente, como eu disse aqui, o Senhor nos chama para frutificar. E a palmeira, por toda a importância dela, claro, principalmente pelo fruto dela, que era a tâmara, a tamareira. Isso era tão importante no Velho Testamento, não precisa abrir, porque lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8, quando o Senhor agora, né, Moisés, vai ter que voltar agora até o Egito, porque ele vai retirar o povo dele dali, o Senhor fala para ele, por isso decidir, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Esse mel não é o mel de abelha. Esse mel aqui é o mel da tamareira. Por isso que o Senhor, então, lhe compara agora a você como a tamareira. Porque Ele sabe que você vai dar algo muito doce, muito bom. Que sobre a sua vida vai ter algo precioso. E para aquela época, para esse povo, imagine o povo que estava ali no deserto, que estava saindo do Egito, sabia que ali encontraria leite, encontraria mel. Mas esse tipo de palmeira, essa tamareira, ela tem algumas características que nós podemos levar para a nossa vida. A primeira é que ela tem um crescimento até bem rápido. Ela cresce praticamente 1 metro por ano.
E algumas espécies podem chegar a 25 e até 60 metros de altura. Irmão, chega bem longe. E ela fala aqui de crescimento. Meu irmão, se o Senhor te chama para frutificar, tenha certeza que você vai crescer perante Ele. Você vai crescer diante da palavra dEle. E ele cresce, essa árvore ela cresce de maneira totalmente diferente das outras. Porque ela guarda algo muito precioso internamente. Então, quando o salmista olhou e nos comparou, e o Senhor te compara a essa palmeira, ele sabe que dentro de você tem algo muito precioso. Se a gente pegar a palmeira aqui no Brasil, tem algo que nós gostamos muito de retirar de dentro da palmeira, que é o palmito. Bom, eu amo palmito. Mas aqui, eles não tiravam o palmito, porque para tirar o palmito você tem que cortar a palmeira. Você tem que praticamente matá-la. E aqui eles não fariam isso. Mas dentro dela tem algo totalmente diferente de muitas outras árvores. E isso é da palmeira, isso também é da tamareira. Porque a grande maioria das árvores, a seiva, ela sobe pelo casco dela. Aquilo que as raízes pegam do fundo da terra, sobem pelo casco dela. Pelo tronco, mas pelo casco, pelo lado externo. Tanto é verdade, como eu, sendo bombeiro, nós encontramos muitas árvores mortas na cidade, que pessoas mataram essas árvores, porque arrancaram, fizeram ali, em volta do tronco dela, tiraram ali um pedaço da casca, e a seiva agora não consegue chegar até mais nas pontas dos seus galhos. Mas aqui, com a palmeira é totalmente diferente, porque a seiva não corre por fora, mas corre por dentro. E essa é uma característica mesmo de biologia, ela corre por dentro. E tem várias espécies delas. Isso quer dizer que aquilo que está precioso, aquilo que você tem buscado, está dentro de você. Porque o Senhor não olha para aquilo que é externo, mas o Senhor olha para o teu coração, aquilo que está interno. Por isso que o salmista aqui está comparando. E aquilo que é interno é aquilo que realmente interessa. João 7,38, a palavra nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o que a palmeira tem dentro dela também, dentro desse caule, desse casco dela, também é muita água. E a água para nós representa a palavra de Deus. Agora, eu faço a pergunta para você: como que está esse seu casco? Hein, palmeira bonita? Fala aí, tamareira do Senhor. Como que está? Está cheia de seiva? Está cheia de água? Você tem se alimentado da palavra? Como aqui, eu mesmo disse, o Senhor não olha o exterior, mas o Senhor olha o interior. Bom, e sabendo que a palmeira tem essa seiva que corre por dentro, a tamareira, por ser palmeira, também tem uma característica muito bacana. Ela tem a capacidade de suportar grandes tempestades. Então, quando o Senhor olha para você, você que se sente desanimado, que você acha que as coisas acabaram, que não vai dar certo, lembre-se que o Senhor olha para você e vê você como essa palmeira, como essa tamareira, sabendo que você vai enfrentar essas tempestades. Não é verdade, presbítero César? E o Senhor, Ele vê você dessa maneira, porque, diferente das outras árvores, eu posso falar, quando dá temporal aqui em Araraquara, o vento passa de 50 a 80 por hora, cai um monte de árvore. Mas a palmeira, ela tem o poder de suportar até ventos de 220 por hora. É muito. E muito bacana, porque eu pude ver isso daí de maneira assim, clara, quando nós estávamos em Moçambique, e nós fomos lá em 2019, logo depois daquele furacão, lembra do furacão que atingiu Moçambique, que destruiu as nossas igrejas? E eu fui visitar uma igreja bem próxima do mar, a igreja de concreto, de aço. Eu até fiz uma postagem na internet naquela época. A igreja estava no chão, o aço retorcido como arame. Essa é a força da natureza, do vento. E ali, naquele local onde estava essa igreja, as palmeiras todas em pé, na beira da praia.
Mas como que um vento teve a capacidade, Odracil, de retorcer uma viga de concreto, de derrubar, e a palmeira ficou em pé? É assim que o Senhor te vê. Que diante da ventania, diante das diversidades, você vai permanecer em pé. Mesmo aquele que olhe para uma viga de concreto, olhe para algo que é muito mais forte que você, fala, aquilo suporta, esse aqui não, você vai suportar. Por isso que aqui o salmista está comparando você. E tome posse, meu irmão, disso sobre a tua vida. Que diante das dificuldades você vai suportar. E muito bacana, e a biologia tenta explicar, eu fui atrás aqui das informações. A palmeira ela tem essa capacidade de que diante do vento forte, você pode falar para bem, mas toda árvore faz isso. É verdade, toda árvore ela solta as folhas, o vento derruba tudo, mas a palmeira tem essa capacidade de soltar suas folhas diante dos temporais, para assim ela permanecer em pé. E ela começa a fazer principalmente isso com os galhos que estão mais velhos. Isso agora aponta para a nossa vida. Ô palmeira linda, quantos galhos velhos você ainda está suportando? Quais são os galhos ainda que estão sobre a sua vida? Você está me entendendo? O significado? Quantos galhos velhos, envelhecidos, que não estão mais verdes e ainda que você segura e que estão presos ainda ao seu tronco, ao seu caule? Se o Senhor fez a palmeira, a tamareira, uma árvore que não vê, que não enxerga, que não pensa, e ela sabe que quando o vento forte bate nela, ela precisa soltar esses galhos velhos para permanecer em pé, por que você ainda teima deixar e prender esses galhos que impedem você de avançar? E muitas vezes, diante desses ventos, você se machuca. A palavra de Deus é linda, né? Porque quando você olha para uma palavra tão pequena dessa, você fica imaginando, mas por que o salmista aqui me está comparando a palmeira? Diante dos ventos fortes, saiba que você vai suportar. Porque a palmeira também, a tamareira, ela tem uma característica muito bacana. Ela tem a característica de envergar e depois ela retornar para o seu ponto inicial. Diferente das outras árvores que se envergar, quebra. Nós temos um lema no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar, diante da nossa hierarquia, que isso é verdade, é a pura verdade. Eles falam assim, que a hierarquia, ela enverga, mas não quebra. Não é verdade? A hierarquia enverga, mas não quebra. Dizendo que independente daquilo que a instituição vai passar, do vento, da tribulação, do governo que está sobre nós, pode envergar, mas não quebra a hierarquia. E assim a palmeira. Ela vai envergar, não quebra e volta ao estado inicial. Se você está passando por esse momento de tempestade na sua vida, seja ela financeira, seja ela familiar, no seu trabalho, nos seus negócios, você tem um entendimento agora como essa tamareira. O vento está forte? Está forte. Estou me envergando para não quebrar? Está se envergando. Mas fica tranquilo que quando passar essa tempestade, você vai ficar em pé de novo. E aquelas folhas que você perdeu, que você teve que soltar, o Senhor vai fazer novos galhos ali, novas folhas florescerem. Em nome de Jesus sobre a tua vida. Amém? Receba isso daí. E aqui também nos compara essa árvore, essa forma dela se dobrar diante das tempestades, diante de todo esse temporal que está passando, compara também a vida do crente. Meu irmão, é a pura verdade. Tente envergar um galho seco. Ele quebra. Mas um galho que está verdinho, novinho, ele vai envergar e ele não quebra. Lá a palavra do Senhor nos disse, né, lá em Mateus 7, no versículo 13 e 14, a palavra nos fala da porta larga e da porta estreita. E nós sabemos como crentes que a porta estreita não é porque ela é estreitinha e você como gordinho, como eu que estou meio gordinho, não vai passar. A porta estreita você precisa quebrar sua cerviz, você precisa se envergar para poder passar por ela. E isso agora aponta para nós, aponta para a nossa vida, porque nós nos dobramos diante do único Senhor Jesus Cristo, amém? Do único Deus. E a palmeira ali tem muitas outras características, muitas mesmo.
Mas ela só tem toda essa característica porque a palmeira, ela tem uma raiz muito forte. Ela tem uma raiz forte. E diferentemente das outras árvores, algumas espécies têm algumas raízes que são profundas, mas a palmeira tem uma característica que a sua raiz ela é muito extensa. Ela se estende, seja na areia ou em qualquer outro lugar. Tudo isso para que ela tenha base, para que ela possa suportar todas as diversidades. E quando a gente lembra de palmeira, principalmente a tamareira, você vai pensar e você vai lembrar para lugares áridos, para lugares de desafio. Meu irmão, o crente, ele é chamado para ser desafiado a todo tempo. Quando nós estávamos lá em Israel, eu procurei no meu acervo e não consegui achar. Eu tirei uma foto lá do lado da casa de um beduíno. Sabe que o beduíno, ele mora no deserto. Eu tirei uma foto do lado, assim, na cabana dele. Eu escutei ele lá dentro mexendo as panelas, mas não quis nem falar com ele. Só tirei a foto do lado. E as amarras da tenda dele estavam amarrados em uma palmeira. E naquele lugar de sequidão, ela está ali. Mas ela só consegue suportar, meu irmão, porque ela tem raízes fortes. E é assim que você tem que ser. Como que está agora a tua raiz? E independente do solo que você está, como está a tua raiz? Já já nós vamos falar sobre isso. A sua raiz tem que estar firmada. A tua raiz tem que estar firmada na palavra do Senhor. Porque você pode ter todas essas características, mas diante das diversidades você não vai suportar. E se assim não fosse, a palmeira, como eu vi lá em Moçambique, diante de um furacão, ela não suportaria e não ficaria em pé. Em Jeremias 17, versículos 7 e 8, se quiser colocar aqui, para a igreja acompanhar, a palavra nos diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meu irmão, em nome de Jesus, e diante de qualquer diversidade que você possa passar na tua vida, você não vai deixar de dar fruto. Você não vai passar por esse calor, essa sequidão, em nome de Jesus. Porque no seu interior fluirão rios de água viva. Você terá essa seiva, você terá o seu vigor. E é isso que o salmista aqui está nos ensinando. Você pode olhar lá no deserto e você vai ver muita palmeira sozinha. Em nome de Jesus, que você tenha a oportunidade de um dia passar pelo deserto. Como nós passamos lá pelo deserto do Sinai e entrando ali em Israel. Você anda, só tem pedra, só areia. E de repente você vê uma palmeira. Só o Senhor. Mas ela só resiste isso por causa de todas essas características. E porque agora a sua raiz está fincada e ela vai procurar água. Mas de todas as características, e a mais linda da tamareira, é que ela é uma árvore dioica. Cadê os estudantes aí? Estudantes? Está lá no fundo, estudantes lá. Ó. É uma árvore dioica. Olha, eu nem lembrava mais disso, porque eu já saí da faculdade, da escola faz tanto tempo, meu irmão, que eu não lembrava disso. Não lembrava mesmo. Mas a palmeira, ela tem uma característica muito bacana, porque ela tem a árvore macho e a árvore fêmea. É uma característica da palmeira. E apontando agora para a nossa humanidade. Primeiro, que o homem sempre precisa da mulher e a mulher precisa do homem. É uma pregação bonita para o Ministério de Casais, hein? Olha só, hein? Mas ele está apontando aqui que ela sempre vai precisar da outra. Tanto essa palmeira, essa tamareira macho, quanto a fêmea, as duas florescem. Mas a que dá tâmara é a fêmea. Vocês entenderam? Ambas florescem. Mas a fêmea, ela vai dar a tâmara, a tamareira, o fruto. Isso aqui aponta algo muito lindo. Eu não tive a oportunidade de ver. Alguns, acho que o Wilson, que foi para Israel,
Eu não tive a oportunidade e eles foram no Oásis, né, Wilson? Acho que a minha esposa, eles foram no Oásis lá, quando eles foram antes da nossa viagem. E no Oásis você vê um monte de tamareira, um monte de palmeira junto. Meu irmão, olha aqui para nós. Nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, esse lugar vira um oásis, vira um lugar de abrigo, de sombra, de água, de cuidado, de descanso. Nós precisamos estar juntos. E nós só conseguimos isso em um lugar, na igreja. Nós precisamos estar ligados à igreja. E quando nós estamos ligados à igreja agora, como essas tamareiras, nós formamos nesse local um oásis. E uma das características lindas também da tamareira, ela não morre sem dar seu fruto. Olha para o seu irmão agora e fala assim: você não vai morrer antes de frutificar. O Senhor te chamou para frutificar. E meu irmão, frutificação leva tempo. Bom, eu não sei de outras árvores, não sei da mangueira, da jabuticabeira. Hoje, com toda a tecnologia e a engenharia, né, no meio da biologia, hoje eles conseguem fazer com que as plantas elas consigam frutificar de maneira muito rápida. Mas para você ter ideia, uma tamareira, ela dá os primeiros frutos dela após 80 ou a 100 anos de vida dela. Um dia o apóstolo que já pregou sobre isso, falando dos frutos. E olha, meu irmão, o fruto, ele vai vir. Eu não sei qual é a fase que você está. A fase do crescimento, a fase de criar raízes, ou a fase de florescer. Lembre-se que toda planta frutífera precisa florescer para dar seu fruto. Eu não sei qual é a fase que você está, mas uma coisa eu sei, que você vai dar os seus frutos, e vai ser no tempo do Senhor. Então talvez você esteja aqui, e há tanto tempo você na igreja, e você fala assim: puxa, mas isso não aconteceu ainda? Puxa, eu estou esperando isso há tanto tempo, e isso não acontece? Meu irmão, a florada pode ter chegado, mas o tempo do fruto ainda não. E você entenda, permaneça firme. A sua raiz, deixa ela ali regada. Deixa a tua seiva, o teu interior cheio de água. Porque o fruto, ele vai vir. Agora imagine você plantando uma tamareira. Lembre-se que eles não sabiam qual que iria dar, porque só ali a fêmea que dá os cachos. Talvez a pessoa morresse e essa tamareira ficaria ainda para sua geração. O apóstolo até pregou sobre isso. Você esperar 80, 100 anos para colher a tâmara. E por que você está incomodado ainda porque o fruto ainda não chegou? A tamareira, ela não anda, ela não corre, ela permanece no mesmo lugar. E ela, como uma árvore, ela sabe que ela vai dar o seu fruto no seu tempo. É um tipo de palmeira, até falei para os jovens, aqui no Rio de Janeiro. Na orla do Rio de Janeiro, aquelas palmeiras, lembre-se que a tamareira é um tipo de palmeira, aquelas palmeiras foram plantadas em 1960. 1960. Então, ela tem ali 62 anos, correto? Agora, em 2019, as primeiras palmeiras começaram a florescer, depois de 60 e poucos anos. Então, fique tranquilo, fique calmo, você vai florescer no tempo certo, e você vai colher os frutos no tempo certo. Esteja junto, busque a tua água, as tuas raízes, finque as tuas raízes no lugar certo, que você vai frutificar. E a hora que der o fruto, vai ser como a tâmara. Doce, aquele fruto cheio de vigor, vai trazer doçura para você, vai trazer prosperidade para você, e você vai se alegrar com esse fruto, assim como o povo de Israel se alegrava quando as tamareiras davam o seu devido fruto. Amém? Você vai esperar? Alguns já colheram frutos aqui. Eu já colhi alguns frutos. E olha, eu esperei nós estamos com acho que 19 anos de conversão agora, e nós esperamos por muito tempo para ver alguns frutos. Vou dar um exemplo rapidinho, eu não falei com ela. Cadê a Luane? A Luane, não olha assim pro tio não.
Mas olha como que são as coisas. É claro, quando a gente se converte, a gente espera realmente no Senhor que algo dê fruto na tua vida. E nós vimos algo frutificar através do casamento do Mateus e da Luane. E sem medo nenhum de me expor aqui, nós não conhecemos o Senhor e a Cecília casou grávida. Nós não conhecíamos o Senhor. A minha mãe casou grávida. A minha irmã casou grávida. A minha avó casou grávida. A minha sogra casou grávida. A mãe da Luane casou grávida. Mas eu tomei posse da palavra. E eu sabia que essa sentença um dia iria mudar na minha vida. E a palavra do Senhor, ela me prometeu, e prometeu a cada um de nós, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguns frutos que eu estou esperando ainda, que não aconteceu, mas vai acontecer. Mas alguns frutos já aconteceram, porque a Luane casou, totalmente diferente da mãe e da geração passada dela. São os frutos. Mas basta você, meu irmão, você, minha irmã, esperar no Senhor, que o fruto vai vir. E eu tenho esperado alguns frutos acontecerem. E eu tenho certeza que quando essa palmeira florescer, eu vou colher das tâmaras deste lugar, em nome de Jesus. E será doce para a minha vida, assim como o meu irmão, a minha irmã e tantos outros familiares meus que ainda não se converteram, amigos meus que não se converteram, mas eu sei que em nome de Jesus um dia isso vai florescer, amém? Então, o Senhor nos chama para frutificar. E a primeira maneira de nós frutificarmos é nós sermos como a palmeira, como a tamareira. Você pegou as características? Leve isso para a sua vida. Mas aqui ainda o salmista ainda continua falando. Ele fala, crescerá como cedro no Líbano. O cedro no Líbano, hoje é conhecido como cedro do Líbano, porque na verdade é a região onde que tinha essa árvore. E o salmista agora faz a comparação da nossa vida, do justo, como cedro no Líbano. Mas, diferentemente da palmeira, o cedro no Líbano é uma árvore muito grande. É uma árvore frondosa, viu, Tiago? Grande, cheia de galhos. Tão importante que você olha na bandeira do Líbano, do país Líbano, você vê esse cedro lá, no meio da bandeira. E o Senhor diz ali para nós que essa árvore é uma árvore frondosa, é uma árvore grande, os seus troncos são fortes. O tronco, a madeira do cedro do Líbano, ela é aromática. 2 Coríntios 2,15, a palavra nos fala, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha para o seu irmão, vê como que ele é cheiroso. Não precisa cheirar, olha para ele. Ele, que árvore linda que ele é. Aromática, frondosa, cheio de perfume. E é assim que o Senhor te vê. É assim que o Senhor te vê. A própria palavra nos diz, né? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo? Amém. Que assim seja sobre a tua vida. O cedro do Líbano, ela não tem pragas que consiga destruí-la. Não há pragas na biologia que consiga destruir o cedro no Líbano. Ou cedro do Líbano, tá bom? Vou falar do Líbano porque é daquela região mesmo. Nenhuma praga vai te destruir, em nome de Jesus. Nenhuma praga vai destruir os teus negócios. Nenhuma praga vai destruir a tua família. Nenhuma praga vai destruir os teus pensamentos. Aquilo que você colocar a mão vai frutificar e não será destruída por praga nenhuma, em nome de Jesus. Toma essa posse sobre a tua vida. O cedro no Líbano, ou do Líbano, a resina dele, quando era tirada a resina dele, servia para usar no trabalho de mumificação das múmias, pastor. Que coisa, né? Fala de conservação. O Senhor vai te conservar. Mesmo que você envelheça, como nós estamos envelhecendo, mas o Senhor vai te conservar através da palavra dele, amém? Você é o bom perfume de Cristo, e você, assim como a palmeira, você agora é como o cedro do Líbano, forte, frondoso, galhos fortes, o bom perfume de Cristo está sobre você. Você tem uma resina que o Senhor colocou em você, a qual vai deixar você jovem. Toma isso sobre a tua vida.
Sua carne pode envelhecer, mas você vai ser como uma criança perante o Senhor. Em nome de Jesus. O cedro não nasce em lugares de sombra, somente lugares de luz. Não nasce em lugares onde há sombra, mas apenas lugares de luz. E assim o crente. Nós andamos na luz da palavra que é Jesus Cristo. É a luz que ilumina os nossos passos. E quando olhamos para essa árvore, ela não está à sombra, mas ela está sempre na luz. Você tem estado na luz? Você tem andado na luz? É essa luz aqui que tem te dirigido durante este mundo tenebroso qual vivemos? Algo muito interessante que eu expliquei para os jovens. E isso aqui é do cedro, que fala das raízes dele. Mas tem uma coisa muito interessante. Eu creio que o salmista, quando ele falou assim, o justo crescerá como cedro no Líbano. Porque para a palmeira, ele fala florescer. Entenda isso, ó. Para a palmeira, ele fala florescer. Mas para o cedro no Líbano, ele fala crescer. Que o justo crescerá. O cedro, ele tem uma característica única dele. Durante os primeiros 3 a 4 anos dessa árvore, ela não passa de 4 a 5 centímetros no solo. De 3 a 4 anos, ela não passa de 3 até 5 centímetros no solo. Mas a sua raiz pode chegar de 1,5 metro a 2 metros de profundidade. Meu irmão, se você tem sentido tão pequeno assim, se você tem sentido humilhado diante das diversidades, se você tem sentido que Satanás olha para você e vê você deste tamanho, saiba que tudo isso é mentira. Porque você está muito grande. As tuas raízes estão bem fincadas. Se alguém te machucou, se alguém pisoteou em você, assim como muitos cedros no Líbano são pisoteados por pessoas que não conseguem diferenciar que aquilo será uma árvore gigante, que vai poder alcançar de 45 até 60 metros de altura também, muitas pessoas podem olhar para você e ver que você é desse tamanho. Pode achar que você está desse tamanho, mas o Senhor te conhece. Ele sabe onde que estão as tuas raízes. E coisa muito linda do cedro do Líbano é que depois dessa idade de 3 a 4 anos, ele começa a crescer e as suas raízes atingem praticamente a mesma de profundidade e a sua altura. Então, se um cedro tem 20 metros de altura, possivelmente as suas raízes também estarão fincadas no solo a 20 metros de profundidade. Se ele tem 40 metros de altura, ele vai estar com as suas raízes a 40 metros de profundidade. Agora imagine uma raiz com 40 metros. E você vê na internet e você vê essas raízes como elas são. Essa característica dessa raiz, agora eu quero dizer para você onde você está. Qual é o local ao qual o Senhor te plantou? Essa raiz que é tão importante para manter em pé tanto a palmeira quanto o cedro do Líbano, que é a palavra, como que ela está? A raiz do cedro do Líbano, por isso que o salmista compara o justo a ela. Essa raiz tem a capacidade de, quando encontrar a rocha, lembre-se que essas árvores são desses locais rochosos, ela tem a capacidade de, quando encontra a rocha, essa raiz, existe uma chamado de coifa na ponta dessa raiz, a hora que você for estudar sobre isso daí, e ela entra nas pequenas brechas dessas rochas, que pode dificultar o crescimento da raiz do cedro, e ela entra, penetra nessa rocha e tem a capacidade de quebrar essa rocha. Uma simples raiz. Isso agora aponta para você, meu irmão, que diante das dificuldades, essas rochas que nós encontramos no nosso caminhar com Cristo, fique tranquilo, se você permanecer firme, essa sua raiz estará firme e você terá capacidade de destruir essas rochas, de levar suas raízes
cada vez mais profunda na palavra do Senhor. E uma característica muito bonita também dessa raiz, os biólogos não entendem por quê, não sabem como isso acontece, mas quando essa raiz agora, ela consegue diferenciar uma rocha onde ela pode se juntar, e aquela que ela não pode se juntar, aquela que ela tem que quebrar para continuar avançando. Quando essa raiz, ela identifica essa rocha que é firme, que é forte, essa raiz, então, ela tem a capacidade de se juntar e de se prender a esta rocha. E nós sabemos que a nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Qual é o solo que você está plantado? Qual é o solo que você está plantado? Eu sei o solo qual estou plantado. Que assim seja sobre a tua vida, que você tenha entendimento qual é o solo qual você está plantado. E que a sua raiz ela é capaz de destruir as rochas, a qual dificultarão o teu crescimento. Mas também você sabe a rocha que você está presa, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui para terminar, como passa rápido o tempo, o cedro do Líbano tem algo muito lindo. As duas árvores têm características lindas. E fala agora da semente, fala do fruto, porque o fruto do cedro do Líbano é a pinha, e ela tem a semente dela. Alguém fez algum sinal para mim da semente aí? O irmão, olha lá. A semente dela também é conhecida como semente alada, porque tem a capacidade de voar. Toda árvore tem o seu DNA. Isso é verdade. Toda árvore tem o seu DNA. E já encontraram os frutos dessas árvores ali naquela região do Mediterrâneo. A mesma semente a mais de 220, 250 quilômetros da árvore a qual soltou ela. Lindo, né? Esta é a tua semente. Que a tua semente, em nome de Jesus, vá longe por essa terra. E essa sua semente, a hora que ela cair, independente do solo, que ela produza ali essa outra árvore e ela produza fruto. Por que eu estou falando independente do solo? Porque o cedro do Líbano, ele tem essa capacidade, mesmo que se a semente cair sobre o frio, sobre o gelo, ela espera o momento certo do degelo, do gelo descer, até ela tocar o solo para ela germinar. É Deus que faz isso. E é assim que seja com a sua semente, que ela voe, em nome de Jesus. Que os nossos filhos, como sementes, em nome de Jesus, sobre essa terra, que eles possam germinar e dar os seus frutos também. Frutos e frutos. Seja em Araraquara, seja aqui em Américo, seja lá em Moçambique, ou em qualquer outro lugar onde o Senhor nos mandar, ou levar essas nossas sementes, que um dia darão os frutos. E que assim também, sobre os seus negócios, sobre o seu emprego, sobre os seus sonhos, saiba que essa semente um dia ela vai sair, vai cair no solo, vai germinar e vai dar o seu devido fruto. E para encerrar falando aqui do cedro do Líbano, por ser uma árvore grande e frondosa, é uma árvore onde os passarinhos, onde geralmente essas árvores, elas têm muitos pássaros, muitos ninhos, significando lugar de segurança. Lá em Salmo 104, no versículo 16, 17, não precisa abrir. A palavra nos fala assim: avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Quem plantou? O Senhor. Em que as aves fazem seus ninhos. Você tem sido um lugar seguro? Lembre-se que o salmista aqui está comparando você a este cedro. Você tem sido um lugar seguro? Quando as pessoas, os teus familiares olham para você, eles veem você como uma pessoa segura? Segura na palavra? As pessoas que estão na sua empresa ou trabalham com você, elas olham para você e veem você como uma pessoa segura? Como uma pessoa do Senhor? Você jovem, você que está dentro da escola, os teus amiguinhos, eles olham para você e veem você como uma pessoa segura? Como um menino, uma menina segura na palavra? E nós como adultos,
O que nós temos transparecido para as outras pessoas? Nós temos sido essa pessoa, esse lugar seguro, como a palavra que fala que as aves do céu se achegam a ela? Seja uma pessoa segura. Infelizmente, tem pessoas que não são seguras. Falam mal do pastor, falam mal do presbítero, do diácono, falam mal da igreja onde estão. Estão com as suas raízes plantadas no solo a qual falam mal. Será que realmente você tem sido um cedro do Líbano? Porque o cedro é um lugar seguro, representa lugar de segurança. Amém? E, para a gente finalizar, nós somos chamados para frutificar. E para frutificar nós temos que estar plantados em terra fértil. Fala para o seu amigo, esteja plantado em terra fértil. Meu irmão, eu posso dizer para você, com esses 19 anos de conversão, a Igreja Resgate é uma terra fértil. Tenha plena convicção disso. Porque só o Senhor Jesus Cristo atuando neste lugar poderia fazer o que Ele fez na minha vida. Bom, já de estar falando aqui para vocês, eu vejo que realmente que o Senhor é poderoso, porque eu não teria condição nenhuma se não fosse Ele. Esteja plantado em terra fértil. Volte lá para o Salmos 92, a palavra nos diz assim, no versículo 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você tem que estar plantado na casa do Senhor. A tua raiz, ela tem que crescer neste lugar de segurança, nessa terra fértil, na casa do Senhor. Você tem que ensinar os teus filhos a crescerem na casa do Senhor, em terra fértil. Senão, eles também não terão, assim como você não vai ter, eles também não terão raízes. E diante das diversidades desse mundo, qualquer ventinho vai bater neles e vai derrubá-los. É a nossa função ensinarmos nossos filhos. Mas a gente só vai ensinar aos filhos aquilo realmente que nós somos. As nossas características como palmeira e como cedro do Líbano, muitas vezes você não vai precisar nem abrir a tua boca. Vai ser apenas os teus filhos, os teus irmãos, a tua família olhando para você. E olhando e vendo que você está plantado na casa do Senhor. Entenda, você tem que estar plantado. Você tem que criar raízes na casa do Senhor. E para florescer, precisamos nos alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. Em João, capítulo 6, versículo 63, a palavra nos diz assim, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aquilo vai trazer vida para nós. É onde nós estaremos plantados. E ainda o texto lá em Salmos 92, completa no versículo 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Meu irmão, se mantenha como a palmeira e como o cedro do Líbano. Para que na sua velhice, assim como a palavra fala, você ainda dê os seus frutos. Assim como aquelas palmeiras que estão dando agora os primeiros frutos lá no Rio de Janeiro. Assim como uma tamareira demora lá de 80 a 100 anos para dar seu fruto. Mesmo na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Que seja assim sobre a tua vida. Que mesmo diante da velhice, você continue ainda dando frutos. Que o seu caule, o seu interior esteja cheio dessa seiva. E os seus galhos sejam verdes, cheios de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Que assim seja sobre a tua vida. Que você seja realmente como a tamareira e como o cedro do Líbano. Que essa palavra esteja sobre você. Eu gostaria que você fechasse a Bíblia, que você ficasse em pé. Nós vamos ter um momento de oração. A palavra do Senhor é linda, né? Porque em pequenas coisas o Senhor nos ensina tanto. Nada na palavra dele, nada é em vão. Você pode ler um versículo aqui e achar, mas isso daqui não tem significado nenhum. Meu irmão,
Quando você vai estudar e o Senhor começa a te mostrar, né, pastor Marcelo? Aí você olha, como que pode o salmista olhar para a palmeira e olhar para o cedro e comparar a vida do homem às suas duas árvores? Mas aqui tem uma palavra, é a primeira palavra aqui desse versículo, porque o salmista fala o justo. Ele fala o justo, repita, o justo. Ele está dizendo que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Ele está falando aqui para o justo apenas. Ele não está falando aqui para o mundo. E nós sabemos que aqueles que são filhos, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, já estão justificados, já são justos. Então, meu irmão, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo, essa palavra é para você, porque ele está falando aqui que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Você já foi justificado? Você já aceitou o Senhor Jesus Cristo? Você já saiu da condição de criatura e passou para a condição de filho? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você está aqui entre nós, se você nunca fez a oração de aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra mesmo nos diz que aquele que o confessa com a sua boca, que Ele é o único e suficiente Salvador, sai da condição de criatura e passa a condição de ser chamado filho. Entra na condição agora de ser justo, de ser justificado. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Se você está aqui a primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Mas você nunca fez essa oração. Você nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo. Nunca declarou isso sobre você. De aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se você está aqui nessa condição e você nunca fez esse apelo, eu gostaria de fazer a pergunta se você gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Feche todos os olhos, não abra os olhos. Tem alguém aqui nessa manhã que nunca fez essa oração? Fala, olha, eu passei por tantos lugares, nunca me falaram disso. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador essa manhã? Lembre-se que você não veio aqui por forças próprias, foi o Senhor que te trouxe. E se Ele te trouxe é porque Ele tem algo preparado para você. Todos aqui já aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui que nunca aceitou? Se nunca aceitou, levante a mão para mim, para que eu possa te ver. Todos já aceitaram? Todos são justificados? Amém. Então, se todos nós já aceitamos o Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer que nós somos justos. E que nós vamos florescer como esta tamareira, como essa palmeira. E nós vamos crescer como cedro no Líbano. Amém? Eu gostaria de orar por você agora. E diante de tudo aquilo que nós falamos, diante de tudo aquilo que o Senhor nos ministrou, o que você tem que mudar, meu irmão? O que você tem que mudar, minha irmã? Para você realmente ser como esta tamareira e como esse cedro no Líbano. Você tem que aprofundar as tuas raízes. Você tem que encher o teu caule de seiva, de água da palavra. Você ainda tem que derrubar, tem que soltar os galhos secos, os galhos velhos que ainda te prendem e que muitas vezes faz você até não suportar a tempestade.
Você não tem sido essa árvore frondosa, essa árvore forte. As tuas raízes ainda não alcançaram ainda essas rochas para te segurarem. Eu não sei. Mas você sabe. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor tenha falado com você esta manhã. Eu gostaria de chamar os pastores aqui para frente, os presbíteros, os diáconos. Fecha os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Fale agora com o Senhor. Senhor, eu quero essas características, fala para Ele. Assim como o salmista comparou o justo, a palmeira e o cedro no Líbano. E é assim que eu quero para a minha vida. Nós gostaríamos de orar por você. Você que ainda sente que e não consegue ainda retirar alguns galhos, galhos que estão pesados, galhos que estão velhos, galhos que estão apodrecidos, que estão grudados em você. E você tem lutado por isso. Eu gostaria de chamar você aqui para frente, para que um dos nossos pastores pudesse orar por você. Você tem lutado contra algumas dificuldades. O vento está forte sobre você. E você acha que sozinho o diabo colocou essa mentira nos teus pensamentos, no teu coração, que você não vai resistir. Eu gostaria de chamar você para frente, para que um dos pastores pudesse orar. Você que está com medo dessa tempestade que foi anunciada, com medo que não vai aguentar, venha para frente, para que a gente possa orar por você. Você que, palavras que foram lançadas sobre a tua vida, dizendo que você não ia dar fruto, entenda, se alguém da tua família, alguém dentro do teu trabalho, disse que você não daria fruto, que aquilo que você estava pensando, aquilo que você está querendo fazer, não vai dar certo, um sonho, algo que está dentro do teu coração, e alguém falou que isso não vai dar certo, alguém falou que esse fruto, que essa árvore não vai florescer, venha para frente para que a gente possa orar por você. Se alguém plantou essa mentira sobre o teu coração, que você não daria fruto, ou que o teu fruto é ruim, que o teu fruto é amargo, que você venha, não saia daqui sem oração. Ou você tem sentido como uma árvore seca, você tem sentido como não é um lugar seguro. Entenda, você está sentindo que você não é uma pessoa segura. Eu digo para você que isso é mentira do diabo, que sim, que você é uma pessoa segura. Venha para frente, receba a oração. E por fim, você que tem esperado, entenda, igreja, feche os seus olhos. Você que tem esperado do fruto, e isso tem te machucado, isso tem entristecido o teu coração, porque você tem sido fiel à palavra, mas o fruto ainda não veio, a árvore ainda não floresceu, e você se sente triste por isso, porque você vê as outras árvores, as outras palmeiras, as outras tamareiras florescendo, mas ainda não aconteceu isso com você, e você se sente triste, você está enfraquecido por isso. Venha para frente, não saia daqui sem a oração. Você que tem os seus sonhos que ainda não se realizaram, e muitas vezes o diabo, pessoas que estão à sua volta dizendo, não vai acontecer, está demorando demais, mude o rumo, mude o caminho, muda essa direção, você está na direção errada, mas o Senhor já falou para você, que é isso que é para você fazer. Levante-se do seu lugar, venha para frente, venha receber a oração. Senhor, estão aqui os teus filhos dessa manhã, Pai,
Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós temos a oportunidade, ó Pai. A oportunidade de pregar a Tua palavra, a oportunidade, Senhor, de sentá-la para ouvi-la. Obrigado porque o Senhor nos colocou no lugar seguro, ó Pai. Glorificado seja o Teu santo nome. E Senhor, é assim como o salmista disse na palavra, que os justos florescerão como a palmeira, como a tamareira, e crescerão como cedro no Líbano. Que essa palavra seja derramada sobre os Teus filhos dessa manhã, em nome de Jesus. Que sim, Senhor, que eles floresçam como a tamareira. Que no seu devido tempo, Senhor, lhes dê os seus frutos. E que esses frutos, ó Pai, eles possam um dia colher. Que sejam frutos grandes, frutos doces, frutos duradouros, o qual vai trazer alegria, esperança, Senhor. Senhor, que os Teus filhos sejam, ó Pai, como cedro no Líbano. Que a sua semente, Senhor, ao florescer e soltarem, Senhor, desta árvore, que possa, Senhor, ser lançadas por essa terra e frutificar em nome de Jesus. Senhor, nós cancelamos agora, destruímos, quebramos toda mentira de Satanás sobre o Teu povo, sobre o justo, Senhor. Toda mentira, tudo aquilo que foi dito, que eles não cresceriam, que eles não frutificariam, que eles não floresceriam, que as suas raízes murchariam, que eles seriam fracos, que eles não conseguiriam fazer determinadas coisas. Senhor, tudo isso nós cancelamos e quebramos em nome de Jesus. Nós declaramos que os seus filhos, os filhos dos filhos, que nós veremos os nossos frutos, que nós vamos ver essas árvores florescer em nome de Jesus. Continue com a mão do seu coração. Peça para o Senhor te ajudar agora, a você ter essas características. Fala, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser como essa árvore. Me ajude, Senhor, a florescer. Me ajuda, Senhor, a frutificar. Fala para o Senhor agora. Me ajuda a ser um lugar de segurança, Senhor. Que eu possa exalar o bom perfume de Cristo. Fala para o Senhor agora. Peça para Ele te ajudar nisso. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, que a nossa vida seja assim, como a tamareira e como o cedro no Líbano. Se o Senhor deu essa revelação ao salmista, nós sabemos que isso também serve a nós, Senhor. Que os Teus filhos possam ver, Senhor, e eles possam ser como essas árvores, florescendo e frutificando. E que isso esteja sobre a vida deles. Que os frutos, ó Pai, nesse mês de setembro, Senhor, ó Pai, os frutos dessa árvore saiam nesse mês de setembro. Nós declaramos isso, que vai ser um mês cheio de frutos. Frutos doces, frutos graúdos, ao qual os Teus filhos, ao olhar para esses frutos, saberão que foi o Senhor que fez no seu devido tempo, e os Teus filhos vão se alegrar. Que os Teus filhos contemplem com os olhos deles, Senhor, os frutos, ao qual o Senhor vai trazer sobre eles, em nome de Jesus. Obrigado por esse domingo, obrigado, Senhor, por mais um mês que se inicia. Eu peço que o Senhor leve os Teus filhos agora em paz para casa, que eles tenham uma semana e um mês abençoado, em nome de Jesus. E que diante das diversidades que possam acontecer esse mês, que eles permaneçam firmes e fortes, assim como a palmeira e assim como o cedro no Líbano. E eu peço mais uma vez, que os Teus filhos possam colher dos frutos, ao qual o Senhor vai dar e vai colocar sobre a mão de cada um deles. Obrigado, nos leve em segurança para casa, que nós tenhamos um domingo abençoado, ó Pai. E obrigado mais uma vez, e glorificamos e damos toda a honra
e toda a glória seja dada somente a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.